A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse encontro que temos, esta bênção, esse momento onde tratamos dos assuntos afeitos à Escola Bíblica Dominical, daquilo que foi trazido, aprofundamos alguns aspectos, ampliamos outros. A verdade é que nós temos um tempo aqui para nos dedicar aquilo que foi trazido sob alguns pontos específicos, e isso, para nós que participamos deste programa, é uma grande bênção, certamente para você também é, e alguns testemunhos daqui a pouquinho você vai ouvir e vai ver, né, também acerca da importância deste programa. E hoje estamos juntos aqui, eu, pastor Daniel Moreira. Daniel de volta, já gravou o programa, já esteve conosco aqui. Hoje estamos nós dois, Daniel, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Pelo menos é a primeira vez que nós estamos juntos, né? Desde a sua chegada. Josias, né? Amém. Bom te rever, né? Estar novamente nessa comunhão aqui. Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor, pastor Sérgio, né? Sérgio não pôde vir hoje, teve também Josias, e se você me permite, eu queria mandar uma paz do Senhor, um abraço especial para a irmã Dora. Isso. 95 anos ela completou domingo. Teve lá na igreja de Castanheiras, né? Já pediu oração. Fez questão de dizer que assiste o programa Anunciando o Evangelho Eterno desde o primeiro dia. Glória a Deus. Ora todo dia por mim, por você, por Sérgio. Mandou um abraço para vocês. E eu fiquei de dar esse feedback, esse retorno para ela aqui. Muito ao bem. vivo aqui no programa. Tá feito, irmã Dora. Receba também o nosso abraço, além de Daniel, que já falou aqui, meu, do Sérgio, em nome do Sérgio também. Receba o nosso abraço de volta, né? Uma alegria sabermos que a senhora está aí participando desse momento com a gente. É uma bênção, né, Daniel? Muito grande. E, aliás, as orações dos irmãos, né, o Senhor tem ouvido e o Senhor tem nos sustentado por essas orações. Graças a Deus. Glória a Jesus por isso. Muito bem. Além da irmã Dora, outras pessoas também têm participado, né? E participado de que maneira? Você viu, comecei a falar, apareceu um QR Code aí na tela, aí ao lado, e tem participado através do uso desse recurso, que é um recurso de interatividade. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e aí o seu aparelho é redirecionado para o WhatsApp e através desse aplicativo de mensagens, né, que todo mundo está acostumado a utilizar, você manda uma mensagem para a gente, do mesmo jeito que a irmã Dora falou pessoalmente para o pastor Daniel. Você também pode falar para nós através desse aplicativo, mandando para nós a seguinte informação: qual a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno na sua vida? O que você tem visto
como algo positivo para você, para sua família, para a igreja, para os irmãos que fazem grupos, que assistem o programa, depois conversam sobre aquilo que foi trazido no programa. Qual é a importância? Fala para nós, tá? É uma bênção para nós quando a gente recebe esse feedback e a gente escolhe sempre alguns para trazer aqui, para compartilhar com todos nós, com todos vocês que estão nos assistindo. Você pode mandar essa mensagem de duas maneiras, ou em texto, né, na forma de texto, escrevendo lá no WhatsApp, ou então você pode gravar um vídeo de até 30 segundos e colocar ali, e a gente também escolhe alguns para passar aqui a cada edição do programa. Vamos ver aqui as participações que chegaram para nós? Uma delas que nós vamos trazer para vocês, veio por escrito, veio de Wellington Pereira, que é daqui de Vitória, no estado do Espírito Santo, e o Wellington diz o seguinte: glorificamos a Deus por tantas oportunidades de estarmos reunidos em família, participando desta comunhão maravilhosa com irmãos dos 4 cantos do mundo. Este programa nos permite um maior entendimento e crescimento espiritual. Obrigado, Wellington, pela sua mensagem. E, de fato, Daniel, nós estamos falando aqui para o mundo inteiro, né? Exatamente. Há pessoas do mundo inteiro que acompanham esse conteúdo, haja vista as informações. Um dos vídeos hoje que vai ser mostrado é lá dos Estados Unidos. Do estado de Utah. Da cidade de Provo. Muito bem. Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ainda compartilhar com vocês a mensagem enviada aqui de Conselheiro Pena, no estado de Minas Gerais, ali próximo a Governador Valadares. Jorge Vaz escreveu o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido um instrumento de bênçãos para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Obrigado, Jorge. Obrigado, Wellington, pelas mensagens enviadas. Agora, como o Daniel já falou, vamos assistir a 2 vídeos. Um deles, da nossa irmã Vanessa, né, cidade de Provo, não é isso, Daniel? Isso. Em Utah, nos Estados Unidos. E também da Maria Eduarda, que é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vamos assistir. Pai do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Vanessa, sou da igreja de Provo, Utah, Estados Unidos, do Ministério do Pastor José Roberto. Então, somos muito gratos a Deus pelo programa Anunciando o Evangelho Eterno. Temos recebido uma bênção espiritual, fortalecimento espiritual. Temos recebido também a edificação dos nossos lares. E isso é de grande valia para o nosso meio. A paz do Senhor. Olá, Pai do Senhor Jesus aos irmãos. Eu sou a irmã Maria Eduarda, congrego aqui na igreja de ICM de Pinheiral, pelo Ministério do Pastor Elias. Estou aqui para falar com os irmãos sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido de grande importância para as nossas vidas, mostrando cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor. Amém, glória a Jesus. Obrigado também a Maria Eduarda, a Vanessa, aí dos Estados Unidos. Essa época é uma época fria lá nos Estados Unidos, né, Daniel? Gelado. Mas os irmãos estão com o coração aquecido pelo Espírito Santo. Amém. Obrigado a vocês que enviaram as suas mensagens também em vídeo. Você sabe, se quiser participar, é só utilizar o recurso do QR Code e você vai estar em contato com a gente. Muito bem. Daniel, o tema do programa de hoje é o selo sobre o coração. É o tema do programa de hoje. E nós tivemos na Escola Bíblica Dominical exatamente estudando sobre esse trecho, o verso 6 do capítulo 8, de maneira específica, que diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então, essa é a expressão, e é a expressão que traz um pedido, né? É uma súplica que é feita da igreja fiel. Né? Noiva, né? Ela noiva, né? Que é a igreja fiel, que faz esse pedido para que ela esteja como selo sobre o coração do noivo. Como é que a gente pode tratar esses aspectos? Nós temos aqui no texto que foi mostrado, que você está vendo aí na tela também, nós temos alguns trechos que estão sublinhados, né? Selo sobre o coração, selo sobre o braço, amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas como brasas de fogo, labaredas do Senhor. Vamos começar sobre o selo sobre o coração. O que a gente pode aprender da aplicação profética dessa expressão? Além daquilo, né, Josias, que
todos nós participamos domingo, né, na escola bíblica dominical, que o pastor Gedeuti colocou ali de maneira assim, muito clara, didática, esse pedido da noiva, pô-me como selo sobre o teu coração, mostra que o desejo da igreja é estar todos os dias sentindo o amor do Senhor e também transmitindo ou respondendo este amor também com o amor dela por ele, né? Então, o selo, essa expressão selo, é aquilo que liga, né? Ele une o coração da igreja ao coração do Senhor. E este selo, quem faz esta união, este elo de ligação, é exatamente o Espírito Santo. Amém. É interessante, Daniel. Hoje, se você falar para um jovem, um adolescente sobre selo, ele vai ter uma dificuldade de entender o que é um selo, né? Ele pode ouvir, não, isso aqui tem o selo de tal setor, de tal departamento do governo, né? Enfim, é uma coisa muito subjetiva o entendimento de selo. Na nossa época de juventude, selo era aquilo que se colocava na carta, né? Que fazia com que o valor pago por aquela postagem tivesse ali comprovado e ali a carta poderia ser enviada. Mas na época de Salomão, o selo, né, e a gente vê, inclusive no livro de Apocalipse, aqui só para mostrar o âmbito da palavra da Bíblia, né, que a Bíblia, a quem é digno de abrir os selos do livro. Né, o livro não era do jeito que a gente conhece, o livro, aquele encadernado, aquele tipo de encadernação que a gente conhece de brochura. Não, o livro era um rolo, né? E ali o selo, você usou essa expressão, era o que unia, era o que selava, era o que lacrava esse livro. Né? Era um anel de selar, né, que era colocado um produto líquido ali que ficaria enrijecido, né, uma liga, como se fosse uma cera, e ali o rei vinha e selava. Marca, né? Uma marca. Tinha a marca dele. Exatamente. Aquilo ali era uma prova de que aquela autoridade é quem selou aquilo ali, é quem marcou, é quem uniu aquilo ali. E o detalhe, né, José, assim, interessante, muito interessante isso aí, é muito bom porque essa explicação, porque realmente há uma geração que não conhece. Que não conhece. E outro detalhe, José, que só poderia abrir aquele selo a quem foi endereçado. Isso. Mas ninguém podia. É que tinha autoridade para abrir. É que tinha autoridade para abrir. É isso aí. E a igreja, ela pede. Então, só quem pode abrir, assim, didaticamente falando, abrir o coração da igreja para o Senhor e do Senhor para a igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vamos ver muito bonito, né? É muito bonito. Vamos ver a confirmação disso em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Que texto, né? Maravilhoso. Extraordinário. Quando a gente entende o que é esse selo, nessa marca, esse elemento de união, né? E aqui está, é o Espírito Santo da promessa. Exatamente. Né? Você vê a importância, né, José, assim, eu assim, eu tenho tentado, assim, trabalhar muito com a igreja, com sopreiros, diáconos, no sentido de valorizar cada dia mais, sabe, Josias? A bênção do Espírito Santo, sabe? A operação do Espírito Santo. Eu estava esses dias mostrando assim para a igreja
a diferença, Josias, dos apóstolos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. É uma diferença, assim, fenomenal. Muito grande. Muito. Entendeu? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Então, nós, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, temos o privilégio, né, pastor Josias, de estarmos numa obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é um privilégio muito grande. Você ser dirigido, governado, orientado por esse Espírito Santo glorioso. Glória a Jesus. A gente podia ficar nessa parte do versículo muito mais tempo, né? O significado desse selo, mas só corroborando, Daniel, com o que você acabou de dizer, nós vemos uma operação do Espírito Santo, isso é bíblico, né? Intensa em 2 momentos do projeto. No Pentecostes, no derramado do Espírito Santo, e aí você acabou de falar isso, você tem uma realidade de uma mudança completa, de uma transformação, de um poder para testemunhar, de um poder para pregar o Evangelho, de sinais na vida dos apóstolos após o Pentecostes, logo como consequência do Pentecostes. E da mesma maneira, a intensidade da ação do Espírito Santo no momento do preparo da igreja para o arrebatamento. Exatamente. Então, esse selo que a igreja pede, né, ou seja, uma coisa era um documento sem o selo, outra coisa um documento selado. Com o selo você tinha a marca da autoridade do rei ou daquela autoridade que selou. A igreja, ela precisa ter essa marca. E aí você falou os obreiros, os diáconos, os irmãos do grupo de intercessão. Nós precisamos entender que para que nós, como igreja, estejamos prontos para o arrebatamento, esse selo tem que estar presente. Você tem que ter o sinal do Espírito Santo. Eu citei até assim, só fazendo um parênteses aqui, eu citei, tomei como exemplo Pedro, né? Pedro, antes do Pentecostes, ele negou o Senhor Jesus diante de uma serva, de uma criada. Lá no Evangelho de João, a serva do sumo sacerdote. Geralmente, a serva do sumo sacerdote não eram mulheres adultas, eram crianças que ficavam na porta para levar o recado. Fulano está chamando, fulano chegou. Então, ele negou o Senhor Jesus diante de uma garotinha. Você vê mas depois do Pentecostes, ele prega para toda a nação judaica, para os líderes religiosos que crucificaram o Senhor Jesus, e prega com ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a palavra lá em Atos, revestido, José, no original grego, era empoderados. Glória a Deus. Era como um rei que pode se vestir de vestes reais, ou como um soldado que se veste com as armaduras e com a roupa para a batalha. Então eles estavam realmente empoderados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ele fala com tanta ousadia que 2 mensais, 8 mil almas se entregam para o Senhor Jesus. Então, é uma diferença cataclísmica. Muito grande. E prende, aí o anjo vai lá e solta, e continua pregando, volta para o templo, vai pregar. Eles estavam vivendo uma experiência, e Pedro, de maneira específica, né, viveu isso, né? Chegar diante do coxo na Porta Formosa, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quer dizer, algo maravilhoso que só pelo Espírito mesmo é possível fazer. Mas vamos continuar. Outra expressão do verso que chamamos a atenção ali, né, que está sublinhada, o amor é forte como a morte. Como é que a gente aplica profeticamente essa expressão na nossa vida como igreja? O amor é forte como a morte, Josias. Além daquilo que o pastor Gedeuti colocou muito bem, não é? O que vê a ressurreição de Jesus foi a grande explosão do projeto de Deus. Mas o dínamo, a energia, não sei se está dando para entender, a origem foi o amor. O amor de Deus pelo homem.
o amor de Deus para salvar o homem, para salvar o pecador. Então, o amor é só este amor que podia vencer a morte. Aham. Então, a presença hoje do Espírito Santo, né, esse efeito que nós temos hoje, esse resultado da adoção em Jesus, foi a partir deste amor de Deus, né, revelado exatamente no sacrifício e na ressurreição. Porque sem a ressurreição, né, Josias, não haveria o Pentecostes. É verdade, é verdade. Aliás, houve uma expressão que foi trazida numa das nossas reuniões do seminário passado, que eu achei muito interessante, e a expressão foi trazida, foi um bate-bola entre o pastor Amadeu e o pastor Gedeuti, né? E o pastor Amadeu disse assim: a morte é absoluta. Ele falou no EBD também. Isso, e aí o pastor Gedeuti falou assim: e o Espírito Santo é a vida, é a verdade. A vida pelo Espírito Santo é a verdade absoluta, né? Então é aquilo que traz, que é o contraponto, e que o homem passa a viver a certeza da eternidade a partir da presença do Espírito Santo na sua vida. Exatamente. E de receber esse amor, que é forte como a morte. Vamos ler um texto da palavra? Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então é o que você falou: morte, ressurreição e o derramado do Espírito Santo. E Abba, Josias, Abba, né, no original, era uma expressão assim, de amor mesmo, sabe? De intimidade. Paizinho. Isso. Né? Meu paizinho querido, né? meu paizinho amado. Uhum. Ou como a gente diz, né? a gente diz no Nordeste, painho, né? No Nordeste a gente chama painho, painho e maninha. Muito bem. Outra expressão, Daniel, que está chamada a atenção é duro como a sepultura ou ciúme. É muito interessante a aplicação desse trecho. É interessante mesmo, porque o que isso profeticamente está dizendo? Está dizendo o seguinte, que a igreja fiel, ela pertence somente ao Senhor. Né? O coração, hoje, agora aplicando nos nossos dias, o coração do crente genuíno, verdadeiro, ele não admite divisão, concessões, né? Para o mundo, para as coisas do mundo. Ele não está dividido entre a salvação e o mundo. Então, o salvo rejeita o mundo porque o Espírito Santo, que é este selo, é este amor que está na vida dele, o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele não aceita, não é? Um coração dividido. Não é? Então, fala, isso aí vem fortalecer exatamente essa relação de amor da igreja com o noivo, do noivo com a igreja, onde o selo, esse elemento de união o Espírito Santo. Relação de exclusividade. Isso, exatamente. De exclusividade. A igreja é exclusiva frase do Senhor. Muito mais bem colocada. Muito bem. Vamos ver se o Espírito Santo tem ciúme? Alguém Vamos ver. Não, o Espírito Santo tem ciúme? Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Aí, tá na Bíblia isso aí, tá? Ciúme do Espírito Santo é o ciúme da bênção, da exclusividade da igreja. Glória a Jesus. Vamos lá, vamos partir para a próxima etapa, a próxima expressão, que diz assim: brasas de fogo, né? Que o texto literalmente diz assim: as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Daniel, qual a aplicação que a gente pode fazer desse trecho do texto que lemos? Geralmente, quando a palavra fala de fogo, fala da presença de Deus no Velho Testamento. Né? E no Novo Testamento é a presença de Deus também, mas agora através da operação do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o calor da bênção, o calor da experiência com o Espírito Santo, né? O calor desse toque que é como brasa de fogo no coração do homem,
só este calor do Espírito Santo é capaz de afastar, de repelir a frieza espiritual que está no mundo hoje. Glória a Deus. E essa expressão frieza espiritual é uma expressão que ela precisa ser levada em conta por todos nós. Há um aspecto, você que nos assiste, que você tem percebido, quem está atento está percebendo, é que a escola bíblica dominical, que tem por objetivo a doutrina, né, ou seja, trazer, compartilhar, trabalhar a doutrina no meio da igreja, a escola bíblica dominical, sobretudo no livro de Cantares, esse tempo que nós estamos aí, caminhando já para 2 anos no livro de Cantares. 2 anos. Impressionante, né? É uma coisa maravilhosa, só pelo Espírito Santo. É que a palavra, às vezes a gente está acostumado ou imagina que a palavra, ela chama a atenção do que está longe. Mas, quando se fala em frieza espiritual, a frieza, ela se dá, o esfriamento se dá no coração que já foi aquecido. Exatamente. Então, a necessidade de estarmos alertas... A candeia que um dia foi acesa. Pronto, isso. A candeia das 5 virgens que não entraram para a festa já esteve acesa. Então, o que o Espírito Santo de Deus está chamando a atenção e que corrobora com aquilo que nós já vemos falando nesse verso, né? Quer dizer, você tem o selo está ali, ou seja, o sinal do Espírito Santo é uma realidade na sua vida, na vida da sua igreja, do seu grupo de assistência, né? Há sinais do Espírito Santo. Você tem sinais do Espírito Santo na sua vida, da ação do Espírito Santo, através dos dons, através da comunhão, através da glorificação, evangelização, não é o desejo de orar, de ler a palavra. Pronto, perfeito, você foi fome preciso, de Deus, né? Exatamente. A saudade do culto. E isso é o Espírito Santo que coloca no coração. Interessante, pastor José, você falando aí sobre a questão da frieza espiritual. Eu me lembrei que sábado agora, no culto profético, eu só dei uma visão, um irmão, no momento da reunião do culto profético, que lá fora, estava um inverno, caía neve. E nós estamos no verão, né? Isso. No Brasil. A nossa estação é verão. Mas na visão, aí é o aspecto espiritual. Isso. Caía neve. E algumas pessoas entravam na igreja com flocos de neve no cabelo, na roupa. E na visão só mostrava que muitos já estavam assim, acostumados com carregar aquela neve. Mas muitos não tinham. E a diferença é o seguinte, aqueles que não tinham esses flocos, esses resquícios, essas marcas de neve em si, é porque a candeia deles estava acesa. Então aquele fogo da candeia não permitia. Agora, os que tinham é porque a candeia estava apagada, entendeu? Aí o senhor mostrou, deu uma direção para o culto. É interessante que depois do culto, um jovem procurou, sabe? Procurou chorando, sabe? Pastor, eu queria que orasse por mim, porque aquele dom ali é a minha situação. Eu esfriei completamente, eu perdi o desejo de orar, de vir à igreja, não é? De evangelizar, de estar no culto profético, mas hoje o Senhor renovou. E o Senhor tinha mostrado na visão que aqueles que se colocassem diante dele, o Senhor ia renovar o óleo nas candeias e acender as candeias novamente, né? Então, quer dizer, aí você vê que isso aí, né, José, só o Espírito Santo pode fazer, né? É só o Espírito Santo pode fazer isso. E há um aspecto nesse dom, Daniel, é a insensibilidade que a ausência do Espírito Santo impõe ao homem. Alguns estavam acostumados com o gelo, acostumados com a frieza, né? Isso é algo que chama a nossa atenção. Mateus 3,11 diz assim: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está aí a ação do Espírito Santo. Daniel? E nessa hora, principalmente, né, Josias? O fogo é fundamental. O pastor Leotis falou isso na IBD. Por quê? A hora da noite. Exatamente. E no momento em que se aproxima o noivo. Exatamente. Né? Se não tiver, o Espírito não tiver a candeia acesa, não tem acesso. Exatamente. Né? Se preparou, desejou ir para a festa, né? Se arrumou para ir para a festa, vai lá, tá tudo certo, mas não entra.
Não, porque faltou o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. Eu vou fazer um negócio aqui, Daniel, agora, que a gente ainda tem um tempinho, que normalmente a gente não faz, mas tem uma pergunta, e essa pergunta é para a próxima EBD. Para a próxima? Próxima agora. E ela está nesse texto, tá? E a gente vê, eu vou rapidamente aqui trazer onde está a abordagem, porque a gente vê o seguinte, que o selo sobre o coração, né, a marca sobre o coração, ela traz em si os elementos da Trindade. Então você tem o amor, que é mais forte que a morte, que é o amor do Pai. Isso. Você tem a sepultura, que é a morte e ressurreição de Jesus, do Filho. E você tem o fogo. As brasas de fogo. Que é o Espírito Santo. Ó! Anota aí os obreiros e pregue. Tá aí. É a resposta à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical da semana que vem. Tá aí a dica para você que está nos... Tá vendo? Você assiste o programa Anunciando o Evangelho Eterno, já tem a dica para a resposta. Muito bom. A pergunta Glória da Escola Jesus. Bíblica da próxima Escola Bíblica Dominical, da próxima EBD, lá no domingo. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição do programa. E aí, nesse final, sempre aos pastores que estão aqui, nós pedimos a um dos pastores para trazer uma palavra final, uma palavra aplicando aquilo que foi abordado aqui à sua vida, ao seu coração, né, ao seu dia a dia. É uma conclusão disso que foi trabalhado, que vai ser direcionada para você que está nos assistindo. Pastor Daniel, por favor. Queridos, Deus nos resgatou dos pecados e do mundo e nos deu direito à vida eterna pelo seu grande e imensurável amor. A salvação é um projeto celestial dinâmico no qual, a partir de uma experiência que o homem tem com a fé em Jesus, inicia-se então um processo na sua vida que se chama santificação, através da ação, da operação do Espírito Santo, sendo, portanto, essencial, fundamental, que o nosso coração seja inteiramente, de verdade, por inteiro, amados, propriedade, como diz o pastor Josias, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós temos um grupo que está nos ouvindo pelo rádio, é isso mesmo. Esse programa, o áudio do programa é extraído e é enviado para algumas emissoras de rádio, inclusive fora do país, fora do Brasil. E, claro, quando a gente fala sobre QR Code, aqueles que estão ouvindo pelo rádio não estão vendo, obviamente, o QR Code, mas se for o seu caso, se você estiver ouvindo pelo rádio e quiser participar conosco, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e lá no canal você terá acesso, então, a essa parte do QR Code e você interage com a gente, né? Faz essa interação da mesma forma que lá no início do programa nós falamos sobre aquela interação para você falar sobre a importância do programa e que a gente compartilhe esses testemunhos aqui. Agora, no final, esse QR Code é para você fazer comentários sobre uma pergunta. Que pergunta é essa? Quando você aponta a câmera do celular para o QR Code, o aparelho é redirecionado para o WhatsApp e ali já aparece a pergunta. Está automatizado isso, e ali você responde. E nós vamos fazer, Daniel, uma coisa aqui. É o seguinte, nós tivemos um probleminha, um pequeno problema com as perguntas dessa semana, do assunto que tratamos hoje. Então nós vamos aproveitar e trazer mais algumas participações da semana passada, né, dos irmãos que responderam na semana passada, que foi em Cantares 8:1. Eu vou ler para vocês aqui 2 participações que foram enviadas para a gente não deixar de aproveitar esse momento de compartilhamento, até porque houve uma participação muito grande na semana passada. Vamos lá, Jéssica Rodrigues, de João Pessoa, no estado da Paraíba, diz o seguinte: o trecho "Ah, quem me dera que foras meu irmão" fala sobre Israel e a igreja tendo o mesmo elo de ligação pelo sangue, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. A expressão "amamentado nos seios da minha mãe", Israel e a igreja desfrutando do mesmo alimento dado pela palavra revelada. E "beijar-te-ia e não me desprezariam", Israel e a igreja vivendo na mesma comunhão. Então está aqui
essas respostas. Também tivemos uma participação de São Paulo, capital. Luiz Rocha escreveu o seguinte: profeticamente vemos em Cantares 8:1 a igreja e Israel salvos na eternidade. O diálogo, portanto, é profético, mostrando que o Senhor Jesus vai tratar da mesma forma Israel e a igreja, ou seja, ambos compartilharão do mesmo alimento, estarão na mesma comunhão. Muito bom, né? Tá certo? Então tá aí a participação dos nossos irmãos, mas você agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code, você já vai ter a pergunta da próxima semana. A gente já ajustou o gapzinho que a gente precisou ajustar e na próxima semana a gente traz, quem sabe, a sua resposta nessa participação do programa. Não queríamos deixar de trazer participações, então utilizamos as mesmas, ou seja, as outras respostas às mesmas perguntas da semana passada. Daniel, estamos chegando no final do programa, né? Mais uma vez com alegria e lembrando que tudo aquilo que a gente trata, que a gente aborda aqui, é dirigido pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Porque é o Espírito Santo quem dirige a Escola Bíblica Dominical. Não temos aqui, você que nos assiste, nos acompanha, você precisa entender isso, nós não temos aqui outro propósito, senão transmitir aquilo que é a voz do Espírito Santo. Nós estamos aqui, você já percebeu, eventualmente eu não estou presente, o Daniel não está presente, ou o Sérgio não está presente por diversos motivos, né? Eu estou aqui sempre na rádio, mas os companheiros têm as suas atividades cotidianas. Não há objetivo qualquer em nós, né? Claro, estamos alegres, recebemos abraços dos irmãos que Manaim, e como a nossa irmã Dora, né? Que mais uma vez a gente lembra dela, 95 anos. Claro, a gente se alegra com os irmãos, mas o nosso objetivo aqui é transmitir a voz do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, o lema do Senhor para esse ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Amém. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao dar ouvidos à voz do Espírito Santo, tudo aquilo que foi tratado hoje aqui vai se refletir também na sua vida. Amém. Daniel, glória a Deus, estamos juntos, vamos seguir. Amém. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Amém, Pai do Senhor Daniel. Bem, a gente chega ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, convidando você a um fim de semana de bênçãos na igreja, nos cultos presenciais. E se por algum motivo você precisar, o nosso canal 126 está aqui com a programação, nosso canal no YouTube aqui também está com a programação para que você possa ser assistido. Eventualmente você está passando por um tratamento de saúde, às vezes está até no hospital, né? Você tem a possibilidade de, através dos nossos canais, você ter acesso aos conteúdos e não deixar de viver aquilo que a igreja tem vivido, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.